um belo país que não tem igual sob o céu. Essa teria sido a primeira frase de Maurício de Nassau ao desembarcar em territórios brasileiros, uma história de amor à primeira vista. As invasões holandesas no Brasil aconteceram na primeira metade do século XVI e, por meio delas, os holandeses conseguiram estabelecer uma colônia no Nordeste por 24 anos. As invasões foram motivadas pelo interesse holandês em tomar conta do negócio açucareiro e por conta da rivalidade entre Portugal e Holanda e desta com a União Ibérica. Durante 24 anos da colonização holandesa, os grandes destaque deu-se por meio da administração de Maurício de Nassau, nomeado governador-geral da colônia em 1637. Nassau chegava ao Recife para governar o Brasil holandês, apesar de ter vindo como representante do governo holandês. Era um alemão protestante. Ainda hoje, muitos pernambucanos manteve uma paixão platônica pelos holandeses e acreditam que o Estado vivia dias melhores se os neerlandeses não tivessem sido expulsos. Entre 1637 e 1644, tempo que governou em terras brasileiras, Nassau provocou mudanças e foi responsável por muitos dos pioneirismos que tanto orgulham os pernambucanos. Decretou a liberdade de culto religioso, fez a primeira documentação da paisagem local, criou jardim botânico, zoológico e observatório astronômico. Construiu a primeira ponte da América Latina e remodelou urbanicamente o Recife. A cobrança das dívidas e o endurecimento da política holandesa no Nordeste motivaram a revolta dos lusos brasileiros. A partir de 1644, teve início o movimento para a expulsão dos holandeses, tradicionalmente chamado de Insurreição Pernambucana. O domínio teve fim em 1654. Depois que Portugal e os colonos de Pernambuco mobilizaram-se para expulsar os holandeses de lá. Massacre de Cunhaú e Uruaçu. A história da invasão holandesa é formada de vários momentos de conquistas, porém também de episódios de matança e violência, e o massacre do Rio Grande do Norte é exemplo da violência exercida pelos holandeses em terras brasileiras. No sertão potiguar, haviam dois grupos etnográficos predominantes, os Tarairiús e os Cariris. Ambos eram denominados de tapuias. Entre as tribos Tarairiús, a mais temida pelos portugueses da capitania eram os Janduís. A capitania do Rio Grande abrigava a maior concentração de Tarairiús da colônia, tendo como epicentro a região de Açu, onde vivia a tribo dos Janduís. Janduí, que era o rei dos Janduís, tinha 50 mulheres e 70 filhos, viveu mais de 100 anos. Dificilmente faziam casas, seu acampamento sempre era transitório, sendo queimado após abandonado. Dormiam ao relento, na terra, sem nada por baixo do corpo. Não andavam à noite devido ao perigo das cobras. Seu nomadismo fazia com que percorressem grandes distâncias, difundindo sua influência espacial por grande parte do Nordeste brasileiro. O ano é 1645. O Brasil, colônia de Portugal, e o engenho dominavam o cenário do Nordeste brasileiro. Nossos patrícios, para expandir o negócio sucroalcooleiro do país, solicitaram vários empréstimos com outros países europeus, dentre eles estava a Holanda. Como o governo português não honrou o pagamento das dívidas, a Holanda se sentiu no direito e invadiu as terras potiguares, se instalando na província do Rio Grande do Norte. Além da posse desse território, os holandeses também tinham o desejo de impor aos habitantes locais sua religião, que era a protestante, e os seus costumes. Pensando que os habitantes locais iam obedecer suas ordens pacificamente, os holandeses eles se depararam com uma resistência
pois o catolicismo era a fé do povo local. Em resposta, os holandeses convidaram Jacob Rabi, um alemão, para se instalar nas novas terras, com o propósito de retaliação a seus opositores. Então, Jacob Rabi se casou com uma índia da tribo dos Janduís, e assim formou uma aliança entre os holandeses e os indígenas locais. Devido à desobediência dos colonos, Jacob ordenou, juntamente às tropas holandesas e os índios janduís e potiguares, uma emboscada. Em 16 de julho de 1965, durante a celebração da Santa Missa na Capela de Nossa Senhora das Candeias, em Engenho de Cunhaú, foi executado o plano. No ato da consagração da Santa Eucaristia pelo padre André de Soveral, as portas da igreja foram fechadas e se deu início a uma carnificina dos fiéis que se encontravam no local. Homens, mulheres e crianças, todos vítimas do cruel ataque, e ninguém foi poupado. O massacre resultou na morte de 70 pessoas, inclusive o pároco, de forma violenta e sádica. Jacob Rabi comandou os índios janduís potiguares e as tropas holandesas, sendo eles responsáveis por vários assassinatos e assaltos, tocando terror na região do Rio Grande do Norte e Pernambuco. Foi inclusive através desses assaltos que Jacob Rabi adquiriu um bom patrimônio. Na data de 3 de outubro de 1645, menos de 3 meses do massacre de Cunhaú, Jacob foi o mandante de outra chacina, desta vez em Uruaçu, com saldo de 80 mortes. Os relatos citam que, ao chegar em Uruaçu, a tropa formou um quadrado e no interior ficaram os luso-brasileiros rendidos. Foi dada a ordem para que eles se despissem e se ajoelhassem. Jacob Rabi chamou os janduís e potiguares para que eles completassem o massacre. Braços e pernas foram decepadas, crianças foram partidas ao meio e grande parte dos corpos foram degolados. Entre os mortos estavam o padre Ambrósio Francisco Ferro e o leigo Mateus Moreira, o qual, ao ter coração arrancado pelas costas, proclamou: "Louvado seja o Santíssimo Sacramento." A matança só parou na noite de 4 de abril de 1646, quando Jacob Rabi foi assassinado a golpes de espada e tiros. Segundo Diego Lopes Santiago Gerereira, líder dos Tapuias e filho do lendário rei Janduí, foi o primeiro a iniciar o massacre. Há elementos miraculosos que narram que os braços dos indígenas que assassinaram o padre Soveral, após este tê-los ameaçado com maldições, atrofiaram e foram despedaçados pelos próprios indígenas vitimados pela raiva. Bem, pessoal, é bem interessante também saber como foi que finalizou a tribo dos Janduís, né? Os Janduís e os demais Tarairiús remanescentes, eles foram pacificados e aldeados a centenas de léguas de seu território original. Muitos foram forçados para o litoral, como os canidés, né? E depois dessa pacificação, eles foram, de homem do sertão, eles foram se diluindo para homem do mar, homem cana, homem útil, entendeu? Então, eles se tornaram jangadeiros, com um olhar mais sereno, com uma mão firme. E a questão também de eles começarem a trabalhar com o corte da cana nas usinas no litoral brasileiro, né, no litoral nordestino. E com relação aos padres que foram mortos pelas chacinas de Jacob Rabi e dos índios janduís, eles foram martirizados pelo Papa. Em todo o sertão, os tararirus morreram. Secos pela luta e pelo sol, podem até não ter regado o solo em que tombaram, mas regaram a alma e o corpo do nordestino com força e muita destreza.
A sua morte gerou fiéis, cangaceiros, jagunços, profetas, todos igualmente crentes. Pomedipi, pomedipi, na inoayete, pomedipi,